E aí, turminha? Vamos fazer as correções? Então vamos. Número 1, página 25. Agora, de acordo com a leitura, responda as questões. Bom, qual leitura? Esse trecho aqui da reportagem, ok? O que narravam os contadores de histórias na praça de Marrakech? O que eles narravam? Narravam histórias de reis, princesas e gênios da lâmpada. Isso. O que aconteceu com os contadores de histórias de Marrakech? Os contadores de histórias desapareceram com a chegada das caixas de som, internet, smartphone. E a praça se tornou uma atração turística. Não é isso? Esses contadores de histórias desapareceram devido a quê? Às caixas de som, a internet, a tecnologia, não é? A tecnologia chegou tirando esse grupo ali daquela praça. Em sua opinião, por que a nova geração de marroquinos está se organizando para resgatar a tradição de contação de histórias? Bom, o sumiço dos contadores de histórias pode ameaçar a preservação de algumas tradições e saberes. Exatamente. Quando nos pergunta aqui, em sua opinião, por que a nova geração de marroquinos está se organizando para resgatar a tradição de contação de histórias? Bom, de acordo com a minha opinião, o sumiço dos contadores de histórias pode ameaçar a preservação de algumas tradições e saberes. Exatamente. É isso? Por quê? Porque muitos contadores de histórias, eles não foram resgatados. A tecnologia chegou, né? E eles não acompanharam esse progresso. Lógico, porque eles são contadores de histórias daquele local adequado ali. E hoje em dia, nós ouvimos as contações de histórias através de livros, pela internet, pela TV, não é isso? Pelo smartphone, não é? Diferenciado das praças. A gente dificilmente ou quase não vimos mesmo, né? Não assistimos assim, não temos esse privilégio de estarmos em uma praça, numa roda de leitura, ouvindo contações de histórias, não é mesmo? Quando você quer ouvir, né, uma história, você faz o quê? Você vai em algum aparelho para você ouvir, ou você está na sua casa para ouvir essas histórias, ou na sua escola. Mas em uma praça, como nos mostra aqui, é algo raro, não é mesmo? Por quê? Porque o sumiço dos contadores de histórias pode ameaçar a preservação de algumas tradições e saberes, não é mesmo? Bom, página 28. Número 1. Qual a importância dos griots para os povos africanos que cultivam essa tradição? Aqui nós vimos na página 26, ok? Na página 26 e na página 24 também. Aqui nos informou que, desde muito tempo, em diversos povoados africanos, aqueles que compartilham saberes com os mais jovens são chamados de griots. Aqueles que compartilham saberes com os mais jovens dos povos africanos, não é mesmo? Então, qual a importância dos griots para os povos africanos que cultivam essa tradição? Ao compartilhar seus saberes com as novas gerações, os griots contribuem para a preservação da cultura e da memória das sociedades. Mesmo? Número 2. Leia este trecho do texto. À noite, nas aldeias, as pessoas se reuniam para ouvir os contos. No verão, ficavam embaixo de um baobá ou de uma palmeira. No inverno, ao redor de uma fogueira. Olha que coisa maravilhosa, né? Diferenciada, não é mesmo? Que nós, nesse momento, né, da realidade do mundo atual, nós não vivenciamos isso, não é mesmo? Bom, com base na leitura, faça o que se pede. Letra A. A que tradição oral o texto se refere?
a uma tradição indígena, a uma tradição afro-brasileira ou uma tradição africana? A uma tradição africana, mas que dentro do nosso país, aqui, né, no Brasil, há tempos passados, na época que não havia a tecnologia, também havia essa roda de leitura, mesmo que através da contação de histórias, ok? Letra B. Pesquise uma história da tradição assinalada na questão anterior e que poderia ser contada embaixo de um baobá ou em volta de uma fogueira. Compartilhe essa história com a turma. Então, né, você vai verificar aí qual história você gostaria de compartilhar com a turma e que poderia ser contada, né, aí no local adequado, onde? Embaixo de um baobá ou em volta de uma fogueira. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? 3. Indique com lápis de cor verde quais são as afirmações verdadeiras e com lápis de cor vermelho quais são as falsas. Primeiro, os saberes de muitos grupos indígenas são compartilhados com as comunidades pelas pessoas mais velhas? Sim, cor verde. Os mitos são narrativas que explicam apenas o surgimento do universo? Cor vermelha, porque não está correto. Os mitos não são importantes para as culturas indígenas, pois não são histórias verdadeiras? Vermelho. Na cultura Kayapó, existe a crença de que os ancestrais desse povo viviam próximo às estrelas, antes de povoarem a terra. Verdadeiro. Cor verde. Verde são as cores. Verde se refere às afirmações verdadeiras e a cor vermelha se refere às afirmações falsas, ok? Então ficou verde, vermelho, vermelho e verde. Ok, crianças? Bom, finalizamos aqui a nossa aula de hoje de história, ok? Corrijam aí com atenção, com calma, tá bom? E, se puder, faça a sua contação de história. Se não tiver aí uma palmeira, se não tiver aí uma fogueira, né? Faça embaixo no quintal, se você tiver um pé de limoeiro, um pé de árvore, ou do lado do vasinho de planta. Senta aí e faz a sua contação de história. Vai ser muito legal, ok? Beijos, crianças. Fique com Deus.